Bem-vindos ao curso de Licenciatura em Química do Instituto Federal do Mato Grosso. Essa é a disciplina de Metodologia no Ensino de Química, aula de número 17 da 8ª semana. Nós já avançamos bastante no curso e no início nós levantamos algumas discussões em relação à relevância e à importância da utilização das visualizações no ensino de Química. Exatamente porque nós estamos, de fato, lidando com algo que nós não vemos. Então, a gente precisa recorrer às representações, aos modelos, para ter um entendimento, para tentar explicar aquilo que o fenômeno, que a gente observa nos fenômenos, mas a gente não consegue enxergar isso em um nível submicroscópico. Dentro dessas questões de recorrer às visualizações, um tema que é muito relevante também, que vai aparecer aqui, é a questão das analogias. Como nós não somos capazes de ver os átomos, as moléculas e as partículas, nós recorremos e utilizamos figuras de linguagem para tentar aproximar e tentar facilitar a aprendizagem do aluno através desse tipo de recurso. Note que nós estamos tentando, na verdade, trazer algumas temáticas. Dentre muitas coisas, a gente poderia ter escolhido para abordar na disciplina, mas que talvez te auxilie levando em consideração a natureza e característica dessa disciplina, que vai estudar a matéria e as transformações da matéria. Mas nós não conseguimos enxergar isso a olho nu. Então, nós temos que recorrer, e muitas vezes o professor faz uso de analogias ou de metáforas para tentar conseguir fazer a explicação desses conceitos que são extremamente abstratos e de difícil compreensão. Bom, a gente já chamou a atenção para o uso das figuras de linguagem, por exemplo, analogias e metáforas, que vão facilitar e auxiliar o aluno na criação e elaboração de modelos para representar aquele conceito ou aqueles conteúdos que estão sendo trabalhados. Na expectativa de que ele consiga construir uma representação, de que ele consiga construir e elaborar um modelo para explicar e entender o que de fato está acontecendo, para aquilo que nós conseguimos ver no nível macroscópico, mas algo que é impossível de se ver, de se tangenciar no nível submicroscópico, onde de fato essas coisas acontecem. Então, vai ter um consenso entre os pesquisadores na área da educação química que, de fato, esse tipo de recurso, de recorrer às analogias, vai auxiliar o aluno nessa aprendizagem. O que acontece é que muitas vezes não tem espaço nessa aula para que os alunos externalizem ou expressem as suas próprias analogias com as quais eles criam, para tentar entender aquele conteúdo que o professor está trabalhando, aquele conceito que está sendo desenvolvido pelo professor. E o professor, no anseio de tentar fazer com que o aluno aprenda, ele recorre à sua própria analogia, às vezes de uma forma mecânica ou inconsciente, e isso é imposto para o aluno. Então, nós vamos, ao mesmo tempo, reconhecer algumas potencialidades e aspectos positivos na utilização desse tipo de recurso, das analogias e das metáforas, mas também considerar problemas que a gente tem exatamente no uso desse tipo de recurso. Principalmente porque, apesar de facilitar e auxiliar, o professor no desenvolvimento de um conteúdo que é altamente abstrato e tornar algo um pouco mais concreto ou mais tangível para o aluno, ele pode incorrer em alguns erros e dificultar o entendimento desse aluno. Por quê? Porque se ele não for utilizado da forma adequada, o aluno pode começar a entender ou confundir que aquela analogia é o próprio fenômeno ou é o próprio alvo com o qual ele quer explicar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui na expectativa que a gente tem em relação à utilização desse recurso. O que são, de fato, analogias?
Por que isso aparece frequentemente nas aulas ou na tentativa do professor de explicar? Quanto mais abstrato e mais complexo for o conceito, a tendência é que ele recorre a muito mais a esse tipo de recurso. Nesse caso, a analogia ou raciocínio analógico vai ser compreendido como uma intenção que o professor tem em relacionar o alvo, que é o domínio-alvo. Ou seja, aquilo que ele quer explicar, que ele quer fazer com que o aluno entenda, com algo que ele vai chamar de domínio análogo, ou seja, uma experiência que o aluno já conhece e conhece muito bem. Então, ele vai tentar transferir esse conhecimento do domínio análogo, aquele que o aluno conhece e compreende, para esse domínio-alvo, que é algo que o aluno não conhece e não compreende, tentando buscar semelhanças entre os dois domínios, de forma que ele vai transferir esse entendimento que ele tem do domínio análogo para o domínio-alvo, que é aquilo que ele quer explicar. Por exemplo, o professor está discutindo ou tentando fazer com que os alunos entendam a planaridade de uma determinada estrutura. E ele faz, então, uma analogia dizendo, olha, a estrutura é tão plana como essa folha de papel aqui. Ou seja, o domínio-alvo é a estrutura plana e o domínio análogo é a folha de papel. Então, pode ser que os alunos nunca tenham visualizado o modelo, nunca tenham visualizado de fato, porque não seria possível uma estrutura plana. Mas uma folha de papel, ele consegue perceber a planaridade dela. Então, se ele tem esse entendimento, a ideia aqui é transferir esse entendimento lá para o domínio da estrutura plana, que seria o domínio-alvo. Então, aqui o que a gente vai ter é uma tentativa de sistematizar essas duas situações, a situação familiar conhecida com a situação não familiar desconhecida. Vamos dar uma olhadinha, porque nós temos duas possibilidades de desenvolver essa atividade. Nós podemos recorrer à analogia, que vai ser uma comparação explícita, ou dizendo isso parece aquilo, isso é com aquilo, como aquilo. E aí, nesse sentido, como ela é explícita, ela é mais objetiva. Isso daqui não é alvo, isso daqui não é esse alvo, não é aquilo que eu quero explicar, mas tem algumas semelhanças. E aí, a partir dessas semelhanças que são identificadas, ele vai conseguir fazer, talvez, promover o entendimento. E um outro recurso é a metáfora, que aí essa comparação é implícita. Quando, por exemplo, vai falar de ligação química, ele fala, esse bastão aqui vai ser a ligação entre esses dois átomos. Não tem uma característica desse bastão com uma ligação química. E aí ele está usando, na verdade, uma metáfora. Então, ela é muito mais subjetiva, porque o entendimento desse objeto talvez não seja do domínio e da clareza de todo mundo. É muito comum a utilização de metáfora e analogias, mas tem que ter a clareza de que quando a gente está trabalhando ou operando com a metáfora, é muito mais subjetiva. Então, nós precisamos ter uma externalização do entendimento do aluno para nós não proporcionarmos ou não ocasionarmos mais dificuldade nesse entendimento. E no caso da analogia, como isso é explícito, isso também precisa ser trabalhado e desenvolvido. Ou seja, nós temos que tentar identificar situações familiares para fazer esse tipo de comparação. E aí, nessa comparação, fica mais claro para ele que não era um objeto, não é uma representação, mas é uma mera comparação. E aqui está o problema. Às vezes, a maneira como isso é feita, ou não ter a clareza da diferença, o aluno passa a confundir aquela representação com o próprio fenômeno. E aí nós vamos ter uma série de dificuldades. Nós vamos conseguir fazer alguma aproximação de algo mais abstrato para algo mais concreto,
de algo que é não observável para algo observável, de algo familiar para algo não familiar. Nesse exemplo aqui, é muito recorrente quando a gente começa a estudar química e vai abordar os modelos atômicos. Quando a gente parte do modelo dos gregos, é colocado até aquelas bolinhas de aço. E uma bolinha de aço talvez seja uma experiência ou um domínio análogo que muitos alunos teriam o conhecimento e teriam acesso a esse objeto para poder fazer essa relação de entender o que é um material maciço, o que era a ideia do modelo original indivisível. Quando a gente vai para o outro modelo, que seria o modelo de Thomson, na maior parte dos livros, ele vai fazer referência a uma analogia para tentar fazer com que a pessoa tenha um entendimento disso. E ele vai citar como domínio análogo para o alvo, que é o modelo de Thomson, essa questão que ele vai chamar de modelo de pudim de passas. A questão é que, como isso foi traduzido para a língua portuguesa, primeiro nós não temos o que seria um pudim de passas. E o mais comum, quando a gente pensa em um análogo do pudim, é aquela conformação como se fosse um bolo com um furo no meio. Geralmente o chamado manjar branco de coco, que joga ainda umas ameixas por cima. Veja, isso é muito diferente do que ele queria representar. Uma massa de carga positiva incrustada de cargas negativas, que seriam os elétrons. Essa analogia ele vai trazer porque lá no contexto inglês, que estava o livro, o que ele vai ter é como se fosse um bolo, com as passas todas espalhadas, não só por fora, na cobertura, mas também por dentro. Na verdade, essa analogia aqui é muito mais próxima daquele domínio-alvo que as pessoas teriam do que seria o tal do panetone. Ou seja, você tem as passas e as frutas todas destruídas por dentro e por fora também. Então, veja, mas os livros reproduziam isso indiscriminadamente, sem questionar, e fazendo esse tipo de analogia. Os alunos começavam também a reproduzir esse tipo de discurso. Esse é o modelo de pudim de passa. Mas o que raio é isso de pudim de passas, se ele não tem a menor ideia? O que a gente quer chamar a atenção é que quando for feita a escolha por uma analogia, nós precisamos tentar entender um pouquinho se esse domínio análogo é do repertório comum desses alunos. E hoje fica cada vez mais difícil fazer isso. Por quê? Porque, algum tempo atrás, a maior parte da nossa sala de aula era muito homogênea. Hoje nós temos pessoas de diferentes etnias, de diferentes religiões, de diferentes status sociais. Então, os repertórios de experiências dessas pessoas são muito distintos. Talvez utilizando uma outra analogia, você consiga atingir um determinado público e não um outro. Então, isso precisa ser também ponderado e pensado a respeito disso. Nesse caso aqui, nós temos uma situação na qual o domínio análogo não seria do repertório comum. Como não é do repertório comum, as pessoas acabam reproduzindo aquilo que elas ouvem, aquele discurso, sem ter um entendimento ou atribuir um sentido para isso. Um outro exemplo que nós podemos trazer também como exemplo aqui, um outro problema que a gente pode trazer como exemplo, é a tentativa de explicar como funciona a ligação metálica. Também é recorrente nos livros, principalmente no livro didático, essa analogia do que seria o mar de elétrons. A ideia quando você recorre à analogia do mar é que você tem um volume muito grande de água e todas as outras substâncias, peixes, outras entidades que fazem parte, elas estão dispersas lá aleatoriamente. Elas não seguem um movimento coordenado ou uma sequência. Então, essa tentativa de criar essa analogia com o mar de elétrons, a dificuldade é quando o fenômeno não é compreendido
As pessoas começam a adotar a analogia como se como fosse a representação do fenômeno. Então, se você perguntar para quem já terminou lá o ensino médio e que ainda consegue se lembrar dessas questões, ou desses conceitos em relação, ou a tentativa também de explicar, né, da ligação metálica, ele vai recorrer à analogia do mar de elétrons. Mas assim, o que seria isso? Então, aqui a gente tem um outro exemplo, como no primeiro caso que a gente mostrou aqui, um domínio análogo que não faz sentido e não tem uma correspondência com o domínio-alvo, mas que os alunos acabam reproduzindo acriticamente. E neste caso aqui, uma situação na qual é muito difícil ele sair da analogia e compreender de fato o fenômeno, ou a complexidade desse fenômeno. E ele começa a usar a analogia como se fosse o fenômeno. Então, uma ligação metálica é um mar de elétrons. Então, não é como se fosse, não é parecido, ou seja, não existe também esse domínio análogo, o mar de elétrons. Então, aqui é um outro problema que nós precisamos levar em consideração. Ou seja, ao mesmo tempo que nós temos o recurso da analogia e da metáfora para auxiliar e facilitar o entendimento dos conceitos extremamente complexos e abstratos, nós precisamos também ser um pouco parcimoniosos nessa seleção e nessa escolha, e ter a consciência e a clareza de que são os domínios análogos que nós vamos escolher para poder fazer essa comparação e tentar desenvolver o raciocínio analógico do aluno, na busca da compreensão daquele conceito ou daquele conteúdo abstrato que nós estamos trabalhando. Caso contrário, nós estamos criando, na verdade, mais dificuldade, criando mais problemas. Então, apesar de poder ajudar a formar com que isso apesar de poder ajudar, a forma com que isso é utilizado, se ele é utilizado automaticamente dentro do seu repertório, isso é claro para você. Mas no repertório do aluno, isso não faz sentido. E dificilmente isso vai ajudar a entender. Você pode, inclusive, levar ou proporcionar o aluno a um erro conceitual, de confundir o fenômeno, aquele conteúdo com a própria analogia. Então, dá uma olhadinha no espaço, no ambiente virtual de aprendizagem, que a gente disponibilizou alguns materiais, algumas situações nas quais a tentativa, alguns estudos de utilização de diferentes analogias para diferentes conteúdos químicos. E na próxima aula nós vamos discutir um caso específico que está relacionado com o conteúdo que na literatura é o que mais recorre à analogia para poder fazer o ensino deles. Então, leia o material disponível, que está disponível no ambiente virtual de aprendizagem, façam os estudos e aí nós vemos então na próxima videoaula.